Aqui é Brasil, tem que respeitar, né? Pega o sonho de subir na vida e joga pros cria o pé de meia. Deu menos jovens saindo da escola e muito mais passando de ano. Receba! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha, estamos contratando, sabe o que dá, né? No menor desemprego da história. Assina que é seu! Outro gol de placa é todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. E ainda tem muito jogo pra ser jogado. Com raça, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Bom, direto, hein? Direto. Esse cara é legal e ele vem acompanhado, pelo jeito, que me disseram. Marcelo Lascani descobriu cedo sua paixão pela cozinha, influenciado por ceias familiares e viagens com amigos. Em 2000, ingressou na primeira turma da gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi. Já é um senhor, né, quase. Estagiando e trabalhando com chefes renomados como Paulo Barros, Mara Salles e Alex Atala, tendo o dom como marco formativo. Em 2009, passou uma temporada na Espanha, cozinhando em Sevilha e Madrid. De volta ao Brasil, trabalhou com Paulo Barros, consolidando sua experiência. Em 2015, inaugurou o restaurante Pio, refletindo suas origens multiculturais e vivências internacionais. Sua cozinha é técnica, alegre e aberta a novidades, valorizando ingredientes brasileiros. Marcelo vê a gastronomia como dinâmica, sempre em busca de inovação e expressão cultural. Vamos lá? Cozinha de Amor Sem Fronteiras, a gastronomia necessária, com Marcelo Lascani. Aí ele vem acompanhado, ele vem bem acompanhado. Ele está trazendo, você já está trazendo assim de vez? É? Tá ligado? Eugênio, esse é o homem do mel, das abelhas. Fala, querido. Bom? Bem. Tudo bom? Então, tá tudo. Boa tarde. Como vai? Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre, já que a gente está falando, né, das fronteiras, nesse mês da tendência esse ano, o que eu vim trazer, né? Contar primeiramente um pouco de mim, né? Para explicar um pouco mais sobre fronteiras. E eu sou descendente de italiano e árabe. Então, minha mãe é italiana, meu pai é sírio-libanês. Então, praticamente, minha vida toda, eu fiquei ali comendo za'atar e comendo azeite, comendo falafel e comendo arancine, teléfono. Então, eu quero trazer um pouco disso para falar um pouco sobre as fronteiras, né? E eu queria falar um pouco sobre... Queria falar um pouco sobre essa herança árabe na Itália, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas os árabes tiveram uma tendência muito forte na Itália. E principalmente no sul da Itália, né? Na Sicília teve uma influência muito forte. E é da onde veio o quê? Veio a sêmola, né? Que é muito usado hoje na produção de massa e pães. Então, eu quero trazer um pouco dessa história, né? Dessa fronteira que não é todo mundo que sabe, né? Dessas influências que tem no mundo. E é daí que surgiu o Pio, né? Que é um restaurante que desde o começo eu fui muito feliz nesse restaurante e quero falar um pouco sobre como é importante toda essa engrenagem, né, em restaurante. O Pio vai fazer 11 anos de idade, o restaurante que eu tenho, e eu já passei um pouco de tudo nesse lugar, né? Desde o começo, quando eu comecei a falar como que eu vou fazer esse cardápio, como que eu vou montar um restaurante,
Até pouco tempo atrás, que na pandemia, a gente sofreu uma transformação aonde eu fui comprado por um grupo maior de restaurantes e é onde que eu comecei a entender qual que é a importância do pequeno produtor, a proximidade do chefe, porque nesse momento foi aonde eu acabei perdendo um pouco essa proximidade para o pequeno produtor, né? Porque eu entrei para um mundo corporativo muito grande. Então, pensando numa linha do tempo, né? Eu passei de uma cozinha totalmente familiar, e daqui a pouco, pum, deu um pulo para o corporativo, né? E a gente começa a ver, ao mesmo tempo, a importância de quando você tem um restaurante, de você também ter processos, né? Então, o que acontece? A gente tem, em restaurante, hoje eu tenho 2 chapéus. Um chapéu de dono e um chapéu de cozinheiro, né? Porque eu sou o chefe do restaurante. Como saber dosar esse chapéu, né? Porque você tem o chapéu de dono, aonde você responde pelos custos, né? E você tem o chapéu de chefe, aonde você responde pela comida, né? E como achar esse equilíbrio? Então, quando o corporativo me pegou, foi muito difícil esse momento, de como saber tirar esses 2 chapéus. Foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, acabou que a gente se profissionalizou também, por um lado, né? O que é se profissionalizar? Quando você vai fazer um cardápio, o que você quer do teu restaurante? Né? Você tem que pensar o quê? Que vai o jovem, que vai o idoso, que vai uma pessoa que gosta da comida mais tradicional, que tem uma pessoa que gosta da comida mais autoral. Então, como fazer, né? Qual que é o caminho para fazer esse cardápio? Qual que é o equilíbrio de fazer isso? E, ao mesmo tempo, dar lucro, né? Então, eu acho que essa maturidade desse tempo todo foi o que foi me ensinando o caminho para ter esse equilíbrio, né, no restaurante. Como que é ter o chapéu de chefe e como que é ter o chapéu de dono, né? E hoje é exatamente assim. Vou pôr um prato no cardápio. As primeiras perguntas que vêm, né, na nossa cabeça. Qual que é o meu público? Eu quero longevidade. Quanto tempo eu quero ficar? Porque você pensa uma coisa, se você for fazer para você a comida, você tem que tratar como um business. Quem tem que gostar da comida é o público. Né? Então, como que achar esse equilíbrio para quem é chefe, né? Como achar esse equilíbrio? Aqui é um pouco da foto da minha equipe, né? Da cozinha. E aqui eu vou falar um pouco, é um para frente. E aí, o que eu fiz, né? Hoje eu criei para vocês aqui uma sobremesa. Porque assim, todo chefe, geralmente, né, traz prato salgado, né? Então hoje, eu pensei muito no Eugênio, e trouxe ele aqui comigo. Eu falei, puta, eu preciso criar uma sobremesa e preciso trazer o Eugênio, né? Por quê? Já que a gente está falando de fronteiras, e também eu acabei falando um pouco aqui de afeto, né? Quando eu falo do corporativo e da cozinha... Da cozinha ali mais de família, né? Que é o que a gente está falando desse equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu pensei no Eugênio trazer ele para quê? Para falar um pouco também dessa fronteira que o mel, né? Porque a gente pensa em ingredientes, né?
Pensa no árabe, que tem iogurte, tem berinjela. Então, eu trouxe exatamente, Eugênio, para falar um pouco também dos meles, né? Que as abelhas também tiveram um pouco dessa migração, né? Teve abelhas que vieram de fora e para o Brasil. Como que foi isso daí? Eu acho que a gente está falando bastante de heranças culturais, né? A gente está falando das fronteiras que foram abertas. E essa parte de cultura eu acho muito importante na camisa de produtor. Porque a gente, inicialmente, a gastronomia, Marcelo, você conhece há mais tempo, você vê 20 anos, a gente ia num restaurante, era tudo, tinha que fazer a gastronomia com a técnica importada, com a cultura importada e com o ingrediente importado. E eu acho que é muito a sua palestra hoje, né, mostrando que a gente precisa trazer uma cultura importante, afetiva, que nos traga amor, mas a gente precisa desenvolver coisas locais, os ingredientes locais. E é muito, acho que o que está aqui nessa sobremesa, quer dizer, a cultura árabe, a cultura italiana, feita com ingrediente brasileiro e com afeto e com amor das coisas que você trouxe quando era criança, né? E sem querer me estender muito, uma coisa que sempre me preocupa, porque quando a gente traz a cultura de fora, a gente traz as coisas boas, mas a gente traz coisas ruins. No caso das abelhas, né, Marcelo, a gente trouxe a abelha europeia, isso não tem muito tempo, é uma coisa nova no Brasil, os indígenas não conheciam isso, a gente fazia outro tipo os indígenas faziam outra gastronomia. E quando a gente trouxe essas coisas de fora, a gente abandonou a cultura do que a gente já conhecia. Eu acho que um exemplo é a cana, né? Porque a gente traz lá de trás o quê? Por que a gente deixou um pouco, vamos falar do mel, né? Que é um tipo de açúcar aí. E por que a gente usa a cana? Porque isso daí vem da nossa colonização, né? Bem antigamente, né? Então, duas culturas, acho bem lembrado, duas culturas que chegam e abafam a cultura da abelha brasileira, do mel da abelha brasileira. Quer dizer, primeiro vem um mel diferente, que a gente adota como um mel brasileiro, é incrível. O mel brasileiro não consta na legislação brasileira, isso é uma coisa estúpida, e até hoje não está lá. E a gente traz, aí a gente adota uma nova cultura como produtores de cana-de-açúcar, e simplesmente o mel da abelha nativa desaparece. E só volta, sabe como, Marcelo? Com a gastronomia. E por que você acha que, vamos falar, né, que a gente tem muita coisa industrializada, né? Pelo menos quando eu era criança, né, eu via muito produto importado na minha casa, né? E até quando, há 15 anos atrás, na gastronomia também, todos os trabalhos que eu passei, era muita coisa importada no estoque, né? E hoje eu entro no estoque, pelo menos... Puta, é difícil, porque eu faço uma cozinha italiana, mas eu uso hoje ingredientes locais. Para mim, hoje, olhar meu estoque, e eu vejo as prateleiras de hoje, eu vejo as prateleiras de 15 anos atrás, queria ter tirado uma foto 15 anos atrás. Ia ser incrível. Eu ia trazer para cá. É. Mas eu olho as prateleiras, são totalmente diferentes, né? Acho que é mais vinho, né, que eu tenho importado. Mas eu acho que foi muito lento um pouco, né, esse processo, né, também, né? Marcelo, sim e não. Eu acho que lento, porque a gente devia estar muito à frente, mas a gente, igual vocês, a gente tem 11 anos. Há 11 anos não tinha nenhuma empresa no Brasil vendendo mel de abelha nativa. Tinha ali um produtorzinho aqui, outro ali. Veja, há 11 anos atrás não tinha nenhum cardápio que falava que usasse um chocolate brasileiro no cardápio, né? Até hoje, quantos cardápios a gente vê ao restaurante... Como se aquilo estivesse valorizando a sobremesa, ele falando que usa um chocolate belga, não sei lá o que, né? A gente ainda carrega, a Márcia sempre diz isso, o complexo do cachorro vira-lata. E mudar a cultura não é uma coisa que se muda do dia para a noite. As pessoas ainda ensinam que se comer manga com leite à noite, vai morrer. E não é verdade? Essa coisa não passa, né? São muitos anos para a gente mudar. Mas eu volto a dizer, sem a gastronomia, eu não estaria aqui, a Márcia não estaria aqui, essas coisas não teriam acontecido. Pessoas igual você, o queijo brasileiro. Eu entro lá no teu restaurante, eu encontro o queijo brasileiro. Há 15 anos atrás, você não tinha um queijo brasileiro. Se tivesse, eu ia ficar com vergonha de falar, né? É verdade. Não é? É verdade.
E só um gancho, né, para eu puxar aqui também, que hoje a gente vai servir uma sobremesa aqui para vocês, tá? Que é uma sobremesa até que eu desenvolvi faz pouco tempo. Que Eu não comi ainda, hein? Então, vai provar. Olha lá. Em primeira mão. E tem tudo a ver com esse momento, sabe? Principalmente o momento que eu tô vivendo, um momento agora mais... menos corporativo e um pouco mais pensativo, né? E eu tenho muito orgulho de você estar aqui também, porque o mel é um protagonista dessa sobremesa, entendeu? É um protagonista. Quantos anos demorou para isso acontecer, hein? É verdade. Que bom. E espero que vocês gostem da sobremesa. E acho que para finalizar, eu tenho só mais uma coisa assim para falar. Porque assim, quando a gente fala em inteligência artificial, né, que é o assunto do momento aí, né, todo mundo, né? Acho que daqui a pouco a gente não consegue nem mandar mais um WhatsApp, né, sem ir lá nela e dar uma voltinha nela, né? Eu quero só falar um pouco, porque eu sou dos anos 80, né? E eu trouxe um pouco para esse meu momento que eu tô. Quando a gente fala, se a gente não acredita em afeto, porque eu acredito, porque eu passei coisas na minha infância que eu acredito na cozinha efetiva. Eu lembro muito da minha tia, da minha avó. Então, eu acredito que eu pelo menos estou entrando numa fase que assim, se eu crio alguma coisa olhando o Instagram e olhando inteligência artificial, hoje em dia, vendo essa nova geração principalmente, eu fico muito preocupado com isso. Porque eu acho que isso está morrendo, tá? E assim, a gente tem que saber acender um pouco isso. Trazer um pouco as memórias afetivas, sabe? Relembrar algumas coisas. Eu adoraria que, por exemplo, que os anos 90 voltassem um pouco, sabe? Quando a gente pensava, quando a gente, sabe, refletia das coisas. Então, será que isso não pode ser um tema do futuro? Porque se o tema do futuro é inteligência artificial, eu acho que esse ciclo pode virar. Porque até quando que a gente vai formar chefes e mais chefes, sem pensar um pouco na afetividade que existe nas coisas? Tá, a técnica é importante, mas e aí? Onde que fica o resto, entendeu? Eu acho que isso é uma boa reflexão para a gente, de repente, encerrar essa palestra, para todo mundo refletir um pouco sobre isso. Eu vou voltar até, Marcelo, desculpa te cortar, mas a Prazer está propondo aqui cozinha de amor, né? E a cozinha de amor não é o ChatGPT que vai resolver, né? O ChatGPT vai resolver a técnica, o que o teu cliente quer, ele vai resolver tanta coisa, né? Mas a cozinha do amor vai continuar na mão do chefe, graças a Deus, que outras coisas continuem na mão dos chefes, né? É isso aí. Bom, então é isso. Agradeço a todos. Vamos servir a sobremesa, espero que vocês gostem. Mas eu acho que essa reflexão que ficou no final, eu acho que é importante todo mundo refletir um pouco sobre a inteligência artificial também não comer os nossos sentimentos aí, né? E que bacana fundir, né, esse monte de cultura que a gente tem no Brasil num prato, né? Com certeza. Pode, né? Pode, sem ser uma cozinha importada, mas pode a sua cultura árabe, a sua cultura italiana, né? Fundido com os ingredientes e a sua criatividade que é brasileira. A sua criatividade não é árabe, né? Não, é o meio do caminho. Mas eu prometo que eu não busquei a ajuda do Google. Isso aqui eu fiz mesmo, foi afetivo aí para vocês. Muito bom. Essa sobremesa é o seguinte, ela vai ser um sorbet de maracujá com cenoura, iogurte e bolo de iogurte, e mel de urussu amarela, que é o mel que traz um pouco mais de acidez. Esse aqui é o Ian, tá? Ian Botelho, que ele que desenvolve algumas sobremesas junto a mim, Pô, nem tenho palavras, é um mestre aí, apaixonado aí. Tá bom, gente? Obrigado. Agradeço a todos. Bom final de semana, boa semana, Foto. bom ano. Ali para foto, ó. Agora foi. Então aqui, ó. Para nós também.